Olá, abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa Podcast. Estamos aqui com uma convidada para lá de especial. Ela que é cristã, casada com o Ricardo Pini, mãe de 2 filhos, empresária, dona da Boutique Bartolomeu na cidade de Itaú de Minas há 26 anos. Muita história vai contar aqui pra gente. E ela que é protagonista do evento Coisa de Mulher há 7 anos. Ela vai contar tudo isso aqui pra gente, o que que é esse Coisa de Mulher, o que que é essa vida de empresária, essa vida de cristã, e ela tem um testemunho muito forte para poder edificar a minha e a sua vida. Eu estou aqui com a Maria Inês Pereira Pini. Muito prazer, Maria, receber você aqui na nossa mesa. Costumo falar que na mesa foi um nome que o Senhor colocou no nosso coração, porque mesa é lugar de Bacana, comunhão, mesa é lugar de intimidade, da verdade, gente poder expor nossos corações, né? verdade. Compartilhar um pouco do que está lá dentro, que só o Senhor sabe, a gente vem aqui e compartilha. Então, muito obrigada por você dispor do seu bem mais precioso, que é o seu tempo, de estar Imagina. aqui edificando a vida de todos nós, né? Nós que estamos aqui recebendo e que todo mundo que está nos assistindo. Então, Obrigada, seja muito bem-vindo e fique à vontade. obrigada. Boa tarde, Emily. Boa tarde, Rafael. Boa tarde todo mundo que está assistindo a gente aí na mesa do podcast aqui com a Emily. Um prazer enorme estar aqui com você. Gosto muito de falar quando está na mesa, né? Que na mesa é onde a gente toma um cafezinho, né, Rafael? Depois eu tomo, tomar água por enquanto. E a gente compartilhar, né? As coisas boas, as coisas que não são tão boas também, para que a gente possa realmente edificar a vida de outras pessoas, eu creio. Amém, amém. Amém. Estou muito feliz de te receber aqui, Obrigada. né? Aham. E eu queria começar te perguntando, Maria Inês, como começou a sua caminhada com Jesus? Você veio de um berço cristão ou no meio do caminho aí você pegou, o Senhor veio, né? E você teve esse encontro com Ele. Como começou tudo isso? Na verdade, o berço cristão é que eu tenho um tio que é pastor Antônio Franklin, que é da Igreja Batista, infelizmente não está aqui mais com a gente, que é o pai da Neuza, Ah, né? Então sou prima da Neuza, esposa do pastor Gilberto. sim. E desde pequenininho ele sempre conversou com a gente, sempre falou para a gente sobre Jesus. E então assim, não somos berços católicos, né? Nasci na Igreja Católica, mas eu tive esse meu tio que introduziu para a gente várias passagens bíblicas e sempre esteve caminhando com a gente. Uhum, entendi. E aí, como começou? Na verdade, você falou que é casada, Sim, teve 2 filhos. sim. Como que foi tudo isso aí na sua história? Como você encontrou seu marido? Pra gente pegar um Ah, ponto crucial aí que ah, você veio compartilhar com a gente. ah. Vou fazer agora 38 anos de casada, né, e tenho 2 filhos, o Danilo e a Juliana. A Juliana hoje não está mais com a gente, ela faleceu em 2010, então vai fazer 14 anos agora em junho. E sou casada com o Ricardo Pini, né, e faz ele é de Franca, né, e a gente se conheceu ali em Itaú de Minas mesmo, né, ele era meu amigo, e acabou que a gente casou, e aí pouco tempo eu tive a Juliana, foi em 88. Casei em 86, em 88 eu tive a Juliana, e em 91 eu Sim, tive o Danilo. sim. E aí, conta pra gente um pouquinho como que foi essa questão, né? Você começou a compartilhar aqui, a Juliana era mais velha. Era mais velha. Era mais velha. É, Ela era muito ligada a você. sim, Como que era essa relação de vocês duas? sim. Minha filha Juliana, mulher é mais ligada com a mãe mesmo, né, mas se bem que Sim. ela tinha paixão com o pai. Esses dias mesmo a gente estava comentando que quando eu queria alguma coisa do meu marido, eu pedia para ela pedir, porque os 2 tinham ligação, assim, né, então ela falava: Sim. "Pai", né, e então assim, era nós éramos amigas, né, Sim, éramos amigas, era mãe e amiga, confidente, a gente conversava de tudo, eu era presente em tudo na vida dela. sim, Então eu sou uma pessoa presente em muitas áreas, mas na vida dos meus filhos eu tô ali toda hora sim, que precisar. sim. E o seu outro filho é Danilo, Danilo, Danilo Pini. ele é mais novo. É, Qual a diferença de idade deles? 2 anos e 8 2 meses. anos e 8 É meses, isso. né. E aí o pessoal de casa já deve ter visto aí, né, o nome do episódio, ressignificando
né, o luto. Uhum. Conta pra gente um pouquinho como que foi isso, como que foi esse episódio em sua vida, Uhum. né, e como que você conseguiu superar, passar por tudo isso, né, porque eu costumo falar assim, quando nós es no a própria palavra de Deus já fala que no mundo nós vamos ter aflições, Uhum. mas quando nós temos Cristo, né, o próprio Uhum. Senhor colocou, né: "Mas tem de bom ânimo, porque eu Uhum. venci o mundo". Então em Cristo nós somos mais que Com vencedores. certeza. E quando a gente entende que e pega a palavra de Deus para o nosso coração, né, coloca Jesus mesmo aqui como nosso Senhor, a gente consegue entender que todas as coisas a cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que a gente não entenda o propósito de agora, mas a gente sabe que Deus não perdeu o controle de nada, né. Não, Deus nunca perde o controle de nada. Como que foi isso aí na sua vida? Compartilha com a gente um pouquinho. Inclusive quando, a gente tem esse trabalho aí de dos eventos, das palestras, coisas de Sim, mulher, e aí quando me convidaram para ser palestrante no eu foi quando? 2016? Foi a Salmen, 17, acho que foi 2018, e eu já estava com a palestrante até assim já quem queria convidar, sim. era Magali Leoto na época. E a gente já tinha toda uma agenda e a Larissa do pastor Miqueias falou: "Marinês, por que não é esse ano não é você, contar o que que Deus fez na sua vida, e a gente, pra você aí eu falei assim para ela assim: "Não, agora não, eu sei que um dia eu vou fazer, mas agora não, porque já está tudo certo que a gente vai convidar a Magali, e não, mais para frente". Você sentia no seu coraçãozinho que ainda não estava preparada pra É porque eu acho que isso aí foi porque realmente por estar na liderança, e sim. você já ter as pessoas agendadas e de repente falou: "É você". Aham. Aí eu fiz igual, dei uma escapadinha, a gente sempre tenta, né, dar uma Igual escapadinha. Jonas querendo Eu fugir ia ali. falar, eu sou tanto Jonas que você não tem noção. Aí de repente, eu falei: "Vamos fazer o seguinte, vamos convidar a palestrante que a gente quer convidar", e ela é de São Paulo, a Magali. E se não der certo, Deus não permitir, eu vou entender de Deus que seja eu. E aí assim foi, ligamos para a convidada, Magali Leoto, e ela naquela época ela estava indo para os Estados Unidos, ela não poderia estar presente. Aí eu entendi de Deus que realmente era a minha vez mesmo de estar Sim, compartilhando, né. E aí o tema aí onde que eu entrei por causa disso, porque você falou uma palavra aí, que aí o pessoal falou assim: "Ah, o tema vai ser superando o luto, superando". Aí já bateu na hora. Quando fala superação, em luto, aí eu já corrijo. Gente, não é superação. Não é isso, a palavra não é certa, porque, assim, a superação ela é dia a dia, sim, sabe. Não só de filho, mas de luto em si. sim, É dia a dia, né, cada dia e nós um dia superaremos na glória. sim, Aí sim, né, porque você supera uma separação de casamento, você supera tantos quilômetros que você fez tanto, você superou aquilo, mas em relação a luto, aí eu falei assim: "Não", aí nós colocamos o tema de esperança, né. sim, Então aí foi bacana, eu falei assim: sim, "Não, aí sim, vamos esperança sim". sim. Então, assim, a palavra superação, ela não cabe. Isso Deu um ressignificado, né, um n novo novo. significado. Porque, aí o pessoal fala assim: "E como que é isso?". Eu fiz um podcast também sobre a minha vida, sobre isso lá em Itaú de Minas, e o interessante é que o pessoal já conhece a gente muito, e ela Sim, cutucava fundo, porque sabia tudo. E eu falei assim: "Gente, mas você falou tanta coisa que eu nunca falei, que é sobre realmente sobre o acidente", porque, minha filha faleceu num acidente de carro, estava ela e minha sobrinha, a Flávia, isso foi em dia 6 de junho de 2010. sim, Então a Juliana Pini, Flávia Goulart, que é filha do Toninho, comunista, muita gente conhece ele, e a Marli, que é minha irmã, Marli Pereira. Então, foram as 2 juntas nesse acidente. Então, assim, tem uma palavra, uma frase bíblica que fala assim, sabe aquele canto que fala assim: "Nós ficamos como quem sonha". Aí quando acontece, você realmente fica, fala: "Jesus", você fica assim, como quem sonha. Então parece que é um sonho. Para muita gente na época pode até falar pesadelo,
mas é um trecho difícil, igual você falou, né, tem as coisas boas e as coisas ruins. Então, assim, a gente tem que quando acontece, quando bate na sua porta, e aí você fala assim: "Ah, você está preparada?" Não, Nenhuma mãe prepara para o filho ir primeiro, morrer sim. primeiro do que a mãe. Nenhuma mãe quer isso, né, lógico. Então, isso é jamais, ninguém está preparado para isso. E aí, quando aconteceu, eh, é uma fase, assim, muito difícil da gente, mas assim, em tudo em meio a esse acidente que aconteceu, em meio a isso, eu nunca tive aquela coisa assim de, "Por quê? Por que eu?" Nunca perguntei isso pra Deus, "Por que que aconteceu isso?" Nunca perguntei, nunca me revoltei, talvez seja da minha própria natureza mesmo, que eu Uhum. não sou de rebelar não, eu sou obediente. Então assim, a natureza da pessoa ajuda. Só que assim, mesmo você sendo uma pessoa que tem o Jesus na sua base, de conhecer Jesus, saber tudo, o seu corpo não te obedece, né. Então, aí o pessoal aí o que que acontece? Aí quando eu na nossa palestra lá, quando eu fiz da esperança lá em Itaú, Sim, eu falei sobre isso. E hoje também, quando eu visito as mãezinhas quando perde suas filhas, seus filhos, que eu faço isso. Aí eu falo para elas assim: "Ó, você pode tudo. Se você que tiver que chorar, você chora. Se você tiver que fazer, ir no psicólogo, você vai no psiquiatra". Então, naquela época, eu fui muito bem assessorada, sabe. É uma isso tem coisa quantos uma anos? foi em 2010, vai fazer 14 14 anos. anos. Ela tinha quantos Ela anos? tinha 21. Ela ia fazer 21. 21 anos. Então, uma moça muito bonita, Sim, fazendo faculdade, ela fazia gerontologia em São Carlos, assim, tinha muitas amizades, ela vinha muito, ela gostava muito de passear aqui em Passos, né, tinha muitas amizades aqui. Então assim, aí eu falo assim, eu perdi o que eu estava falando. você falou que visitava, né, e Visitar então assim, aí o que que aconteceu na época? Aí é o que eu te falo, você pode estar preparada, você está alicerçada, mas o seu corpo não obedece. Então, na época eu fui muito bem assessorada pela família, sabe. Família é muito importante, né, porque na verdade ali foi um luto duplo, né. uhum, sim, Então assim, aí eu tinha minha mãe viva ainda, minha mãe foi tudo para mim nessa época, sabe. E a Marli, minha irmã, ficava muito junto com a gente ali também, meu cunhado, sim, é como e você te e falou, a né. gente conversava, e às vezes eu ficava lá tem hora que dá nó, viu, Emily. Tem hora que eu ficava lá na salinha de televisão da minha mãe, assim, minha mãe me pagiando, aí a Marli, minha irmã, deitava do outro lado, e era engraçado que minha mãe falava assim: "Ó, Marli, eu vou sair, você olha Marinês", mas a Marli também era igual, né. Sim. E aí eu falei pra Marli assim: "Ah, Marli, por que que foi a Flávia também? Por que que não foi só a Juliana, né, tinha que ir a Flávia". Aí a minha irmã falou pra mim assim: "É, Marinês, se não fosse a Flávia, ia ser o Danilo. Aí Deus compartilhou sua dor comigo". Então eu nunca esqueci isso que a minha irmã falou, sabe. E ela mesmo na perda dela, ela ainda me consolando, Sim, sabe. E eu fiquei muito assim, toda vez que eu falo isso, eu choro por causa disso. Então assim, ela falou assim, que as 2 eram muito unidas, então proveu a Deus de levar as 2, uma não ia ficar sem a outra e tal, ficou me consolando, né. Porque eu falei: "Ah, tinha que ser as 2, por que que não foi só a minha, né, tinha que ir a sua também", ela novinha, 17 anos a Flávia tinha, sabe. Aí, então assim, até a própria minha irmã me consolando, o marido dela, minha família toda consolando a gente, os amigos todos. Aí nessa época também, eu tive, uns problemas, assim, psicossomáticos que eu só fiquei sabendo depois, assim, se primeiro deu aquela palpitação, aí uhum. você pega Rafael que deu um papelzinho, Rafael. Aí, o pessoal fala assim: "Marinês", aí você vai no médico, faz os exames, né, pôs o Holter, aquela coisa, né, pra ver o físico primeiro, né.
Aí, graças a Deus, estava tudo bom, o coração estava jóia, tudo. Aí o pessoal falou: "Nossa, vai ter que procurar, é um especialista mesmo, né". Aí eu vim aqui em Paz, consultei na época o doutor Arlindo, que ele é de Itaú, falei: "Ah, não, se eu for consultar um psiquiatra, eu vou consultar o doutor Arlindo, que ele é de Itaú, ele conhece a gente, Sim, e ele é um psiquiatra aqui". Então, assim, consultei um psiquiatra sim, e aí ele falou pra mim, assim, que eu tive uma dor aqui, assim, desse lado, assim, no ombro, que tudo assim doía. Aí ele falou pra mim assim: "Ó, se tem uma dor boa é essa que você tá sentindo, porque a mente entende que tem que jogar para o corpo. Então é psicossomático, é isso aí, tá tranquilo, nós vamos controlar". Então, assim, procurei um especialista e depois fiz acompanhamento em Ribeirão Preto junto com meu filho, com uma outra psicóloga também. Então, é importante você ter um acompanhamento, porque eu digo isso também, porque tem marido e tem a própria às vezes a própria família mesmo, uhum, que eu sei de casos, que eles falam para a esposa assim, em vez de falar assim: "Não, vamos cuidar, tratar com carinho. Não, isso é nada não, isso é coisa à toa, isso é da sua cabeça". É da cabeça mesmo, mas tem que cuidar. sim. E da cabeça vai Então passando, passa né, para o corpo. vai passando. Então, aí é igual eu falei assim, aí a sua cabeça fala assim: "Não, tô", né, igual você falou, todas as coisas cooperam, tudo isso a gente sabe quando é Sim, cristão, mas quando bate na sua porta uma perda dessa, sim, aí como diz o outro, o buraco é mais embaixo. sim. Você quer fazer uma coisa, eu lembro que eu consultei uma psicóloga, né, que eu tinha uma clínica que meu menino fazia cursinho em Ribeirão Preto, na época, e aí nós fomos numa clínica, porque aí eu falei assim: "Eu vou fazer lá em Ribeirão Preto", porque ele vai na mesma clínica, ele eu e ele. Só que a minha psicóloga era um pouco mais velha e a dele era mais nova. E aí eu falei para ela assim: "Olha, tem hora que eu quero", na época era muito telefone fixo, né, Aham, "quero ligar para minha sogra, que ela mora em Franca, eu não consigo. Eu quero fazer umas coisas simples, assim, e eu não consigo". E aí, por que que é bom você consultar um especialista, né, um profissional? Porque ela fala assim, falou para mim assim: "Marinês, o seu tempo agora é diferente do que você era". Sabe, seu tempo é diferente. E são seus amigos que você quer ligar e são, são. Então eles vão entender. sim, Aí, então, você vai aprendendo palavras, frases que aquilo ali entra no seu coração, vai te acalmando. sim. Aí eu peguei e falei assim: "Não, são seu", então eles vão entender. Vão, então tá bom. Entender que é uma Que é fase, uma né, fase, que um eu momento não é que eu não delicado. estou dando bola para eles, não é Sim, isso. Então assim, fica tranquila, e as pessoas te conhecem, então elas vão entender o que está acontecendo. Então, consultei, assim, então eu digo assim para as mãezinhas de hoje, se precisar tomar um medicamento, não sim por conta própria, mas procura realmente uma pessoa para te ajudar, sim, porque às vezes o corpo não aguenta mesmo, sim. né. E então fiz tudo isso. Eu tenho uma coisa comigo também, Emily, que eu gosto muito, eu não gosto de pular fase. Muito Eu importante, não né. eu acho assim que a gente tem que a gente tenta, né, mas Sim, lógico, falar uma coisa, fazer outra, mas assim, eu tento, assim, não pular fase na minha vida. Até, por exemplo, se eu tiver que conversar sobre um assunto, assim, que, eh, ontem mesmo um representante, eu estava discutindo com ele no telefone, e aí ele falou: "Ah, se você quiser falar na empresa e não sei o quê", aí eu deixei ele falar, depois eu falei assim: "Aqui, eu não vou falar com a empresa, vou falar com você, eu não preciso falar com a empresa. hum, Você fala com a empresa". Então, assim, eu não vou pular a hierarquia, a gente tenta fazer isso, sabe. uhum, E então eu acho que tudo isso, assim, já é igual eu falei, depende muito da gente mesmo, de cada pessoa, né. sim, Então ela falou para mim, essa profissional, tudo é mais devagar. Então hoje eu falo, quando eu visito as mães, eu falo assim: "Olha", aí elas conversam comigo e é uma pergunta que elas sempre me fazem, sabe qual que é? qual? E eu fiz essa pergunta para uma amiga minha também, né, falei assim, "Vai passar?". Aí eu falei: "Que você quer ouvir?". Então assim, "Vai melhorar? Vai passar?". Aí eu peguei, eu falei, porque falaram para mim, eu perguntei, né, e a minha amiga, né, era a Lúcia também, que tinha perdido uma filha também, Sim, muita amiga minha. Falei: "Lúcia, vai melhorar?". Ela virou para mim: "Ô amiga, não vai não, não vai melhorar. a dor A continua, né. dor
não continua. Você Não, acostuma com ela? não, Não? melhora. É que na hora é porque passa pouco tempo. Porque, por exemplo, eu lendo sobre o luto, diz que assim, o pior luto que existe é este que eu sofri, que é de perder uma filha, de ser de acidente. Então, não é a lógica, né, da mãe perder filho, Sim, e quando é um acidente é arrancado de você, porque é. quando tá doente, tá ali, você tá acompanhando é diferente, mas quando é um acidente É de e repente, né? nem então fala assim que o pior de mãe perder uma filha. Aí diz que esse é o mais longo, é mais dolorido e tal. E então ainda mais quando você é no acidente. Então assim, na época é muito amedrontador, é muito assustador. Então leva tempo mesmo, só que com pouco tempo, aí você acha que vai melhorar. Por isso que vai melhorar, aí fala: "Não, não melhora, por enquanto não". Então assim, é um luto mais demorado, Sim, sabe. Então, quando eu visito essas mãezinhas, eu falo assim: "Olha, vai por enquanto não vai melhorar. Eu não posso falar para ela que vai melhorar". Falo assim: "Ó, por enquanto não vai melhorar, por enquanto". E aí, Emily, eu cheguei a uma conclusão hoje que, igual eu falei para você, é necessário você passar por esse luto enquanto está no começo. E quer que eu te digo mais, que eu descobri há pouco tempo, que é bom. Pode perguntar: "Por quê, Marinês?". por que, Marinês? Que eu descobri faz pouco tempo. Sim, Porque no luto, eu falei para a mãezinha: "Nesse luto você ainda sente a presença dela chegando, parece que ela tá chegando. As lembranças são muito vívidas, são muito presente. sim, E aí você acha que no momento é dolorido aquilo. sim, Hoje eu sinto falta disso. entendi. Não me faz falta? Não faz falta, mas eu sinto falta disso, porque, parece que quando tá no início do luto, quando eu falo assim, gente, é de 2, 3 anos, 4 anos, hoje eu tenho 13, 14 anos, né. Sim. E aí, É importante você falar isso, né, é que importante. início É de luto, as pessoas podem pensar assim, 2 meses. Não, 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 Não. eu tô falando de anos. Sim, Por isso que eu disse que o pior que eu li, que o luto mais demorado é de 3 anos, que é o sim. de mãe perder a filha. Detalhe, ele fala aí, né, fala assim no livro que eu li, que eu tenho ele comigo, fala assim: "Olha, e você tem que tomar cuidado com o luto, para ele não ser um luto doentio". Pode perguntar: "O que que Uhum. é um luto doentio?". Que é um O luto que que você doentio? acha? Ah, que a pessoa vive em função desse luto. Hum, Não consegue ter umas igual você falou, não é uma palavra superação, porque, mm. superação, né, Não. é um outro contexto, mas que, tudo o seu dia a dia gira em torno desse luto. Sabe o que acontece que é aquele luto doentio também? Eu conheço. Não mexe nessas roupas. É, de fulano. Não mexe nessa caneca que é da fulana, Entendi. sabe. Como se a pessoa ainda Eu estivesse vive a vida como se a pessoa ainda estivesse no tivesse ambiente. que ia chegar, que é dela, que vai, sabe. Sim, Então, não senta aí porque esse lugar é da pessoa. Não mexe nisso, sabe. sim, E ela fica naquela obsessão, sim, que ela vai chegar, que, na verdade, não aceitou mesmo, né, sim, não teve uma aceitação. Então, mas lá fala isso, que tomar cuidado para não ser um luto doentio, né. sim. Então, e aí você fala, o que que seria um luto saudável? Luto nunca é saudável, igual a gente está falando, superação, luto saudável, são palavras difíceis, mas tem que tomar cuidado para não ser obsessivo e não ser doentio. Sim. E é importante o que você falou de não pular etapas. Eh, se permitir, né, eu sou psicanalista, então assim, Que bom. se permitir Falei, se eu falar, você me chama atenção. ah, tá tudo certo. Mas assim, se permitir, tá com vontade de chorar, chore, entre para o Isso, seu canto, viva o seu momento, as pessoas que estão em procura ajuda. volta igual você falou, as pessoas que estão em volta, quem conhece a sua vida, quem é seu amigo, vai entender o seu momento, Sim, não existe julgamento, não existe nada disso, porque tudo é uma etapa e não pular as fases. sim. E nessa fase sua, essa fase de desapegar das coisas da Uhum, sua filha, como que uhum. foi isso pra você? Isso demorou, não Foi legal demorou? isso. Boa pergunta. É porque assim, tudo que hoje eu falo aqui com você é com a intenção de poder estar Sim, ajudando, sim. né. Na época, minha filha tinha muita coisa, muita roupa, eu sou dona de loja, e ela tinha muita chegava assim, ela já tá, né, Já e ela já tinha tirava as muita roupa dela. muito. Então ela tinha muita coisa.
E aí eu peguei e chamei a minha sobrinha, o pessoal: "Ah, vem cá para vocês escolherem, tal, tal". Aí minha sobrinha de Franca falou assim: "Ai, Tita, eu não vou conseguir usar essas roupas da Juliana. Ah, não, eu não vai dar tal, tal". Aí eu já tinha, colocado no meu coração, assim, de fazer um bazar e doar o dinheiro. Uhum. E assim eu fiz. E aí, Hum. a hora que eu falei pra minha sobrinha: "Ó, Sara, então eu vou fazer um bazar e tal". Não, aí eu uso, aí eu compro, aí eu uso. E aí foi legal, aí eu fiz isso, fiz um bazar com as amigas, com o pessoal, alguns pegou o que queria e doei o dinheiro, foi até para uma coisa lá da nossa igreja, que eu na época eu tinha a tarde da bênção, aí nós doamos, ficou lá, e pra gente fazer as necessidades lá. Uhum. E aí eu fui também em São Carlos com as meninas, com as amigas dela, elas já escolheram o que queria, eu levei. Aí eu falei: "Agora vocês fazem um churrasco com dinheiro", elas não esperavam não, dinheiro é pra vocês em mesas, né. E quando foi na formatura, depois de quase 4 anos, elas me convidaram, eu fui lá com elas, né, participar. Elas fizeram Sim. homenagem pra Juliana, na então, assim, de tudo isso eu participei, porque mesmo na faculdade, quando tinha um trabalho, alguma coisa, ela me chamou para ir, e eu sentei lá na classe, na sala, na última sala, lá em São Carlos. Então Então eu todo mundo te conhecia. conheci então, é o que eu te falei, quando você falou de presença, eu era presente, sabe. Eu Sim, ia, eu conhecia as meninas, eu fiquei, né, saí com elas à noite. Então, assim, é importante a sim, mãe saber com quem o filho anda, sim. né. Hoje enquanto eu estava lá no salão de cabeleireiro, o pessoal estava comentando um acidente que teve aqui na avenida, e o menino que morreu, o pai dele é de Itaú, sabe, do Sim. acidente. Aí o pessoal fala assim: "Nossa, mas como que a menina sai na garupa da moto, e não sei o quê". Porque a mãe, eu falei assim: "Gente, os pais não seguram os filhos em casa. Por isso que é importante você ensinar, falar, mas quando tá ali, jovem é impetuoso, jovem é difícil, né". Então não tem então a mãe, eu acho que assim, os pais, eles têm a autoridade de Deus para falar no coração dos filhos. Uhum. Quando eu era criança, que meu pai, eu sempre tive só não do meu pai era muito rígido. E quando ele me falava não, que eu queria passear, ele falava não, eu ia para o quarto, chorava, chorava até dormir. Aí é psicanálise que deve entender. Abria a porta: "Bença pai, bença mãe". Passou. Gente, filho, não fica com raiva de pai e Não. mãe. Então, se precisar dar uma palmada na sua criança, você explica o que está acontecendo. "Ó, você vai", igual a Super Nanny, né. "Ó, você vou te dar 2 palmadas por isso e por isso, por isso. 1, 2", né. Você até conta, para não passar das contas. Mas dê, sabe. O filho, ele sente essa falta, eh, Impor limite, né. impor limite. Sim, E faz falta, e tem que ter mesmo. sim, Mas, não pense que vai ficar com raiva, que não fica. sim, E a palavra de Deus fala: "Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, mais tarde ele não se desviará dele". Ele sim, vai lembrar, ele pode até fazer errado, mas ele vai falar assim: "Bem que a minha mãe falou, bem que a minha mãe falou", sim, né. exatamente. Então, assim, a gente, realmente tem que ensinar enquanto você tá aqui com você, enquanto se consegue, é ensinar mesmo. É igual a Uhum. Bíblia fala, ensinar o caminho desde criança. E olha para você ver, né, ô Marinês, eu tenho um livro, até aí do seu lado, é Hum. Preciso Ressignificar, a sua dor é o seu Ressignificar. maior presente, né, e na verdade é assim, lá em segunda Mas é o Coríntios que eu tô falando, eu falei da dor, do exatamente, luto, então tá exatamente, bom, então não tô fora não. exatamente, né. Acaba que Lá em segunda Coríntios 1:4 fala que o mesmo consolo que o com que Espírito você Santo te dá, ele vai usar para você consolar outras pessoas. é o que eu creio, Né, eu então creio. assim, a sua dor é o seu maior presente. Enquanto a gente está no momento ali de dor, latejando, a gente não entende o porquê estamos passando por isso. Uhum. Mas Deus usa nossas vidas, Senão não né. tem sentido, Isso. não tem Então, sentido. olha para você ver o que que você falou, hoje você visita mãezinhas Sim, que estão sim, passando por isso, sim, e elas olham para você como sim, uma autoridade, sim, porque você venceu aquela dor. é. Hoje não é mais uma dor, É porque se a gente lembrança boa, é o que toca eu te falei. Aí você eu até falo assim, ó, até que ponto vai a dor, e sim, depois vem o quê? Até que a ponto cicatriz. vem a saudade, porque tem aquela saudade que dói e aquela saudade que é saudável, Sim, né, então, acaba que chega nos final já vai passar para o fim, vou passar para o fim. E você chega num ponto que aí você fala assim: "Tudo que Deus faz na vida da gente é por amor". sim. Então, no começo da nossa entrevista eu falei pra você: "Olha, Emily, eu nunca perguntei por que que Deus fez isso, por quê, por" Uhum. não, porque a hora que chega
vai chegando um certo tempo, o consolo do Espírito Santo, e já vem testificando ao seu coração, Sim, as respostas vêm. sim. A resposta vem, e eu te digo, resposta vem em vida mesmo, a tal ponto de você falar assim: "Olha, realmente hoje eu estou em paz, eu sei que o que eu tinha que ser feito pela minha filha, eu fiz, Sim. e aprove a Deus de levá-la". E assim, já estava escrito. Uhum. Eu não gosto muito da predestinação, não gostava, não gosto até hoje também não. E aí você vai lá, é bíblico. Então a predestinação você já nasce, na hora, lógico, né, gente, nosso Deus é magnânimo, então ele sabe a hora que você nasce, Sim, e não vai saber a hora de te levar? Lógico que sabe. Tem então o quê? Está escrito, está escrito. sim. Então, eu vou contender com Deus? Vou nada. E no momento da dor, às vezes a gente não entende, e Não não vai não entender. entende. Seja uma dor Ou de entende, luto, seja uma dor de uma doença, seja uma dor, qualquer tipo de dor. Mas até essa dor ser transformada em uma cicatriz, isso vai requerer esse tempo. E é cada dor, cura, né. e cada dor vai ser de um determinado tempo. Então vai levar um tempo. A dor de um luto tem um tempo, a dor de uma doença tem um tempo, a dor de um divórcio tem um tempo. Todas as Uhum. dores vão ter um A tempo, cura, né. né? Então, esse tempo da cura, que é de sair da dor em si, tá doendo, latejando, sangrando, para hoje ser uma cicatriz. É. Hoje, da gente estar aqui nessa mesa contando tudo isso, conversando sobre isso, né? E você que transbordando esse consolo que o Espírito Santo colocou no seu coração, no É coração Deus em dessas nós pessoas. mesmo. Sim. É. Então, isso, na verdade, é o que a palavra fala. Então, hoje nós estamos vendo a cicatriz em sua vida. É. E aí eu queria que você contasse pra gente também um pouquinho como que foi, em que momento da sua vida você entendeu essa saudade que dói para essa E o que não dói? saudade para que Não hoje sei. consegue, É. né, ter um sorriso e um propósito de vida. Porque eu digo isso porque, assim, a gente está falando de fases, né, é porque eu não pulei fase. Eu acho que eu chorei, eu sofri na hora que tinha que sofrer, Sim. sabe. Eh, volta, às vezes volta, porque assim, é o que eu falei, é o psiquiatra, a psicóloga falando que é igual uma espiral. Você Uhum. sempre está subindo, está subindo, está subindo. Só que tem hora que você cai como se você tivesse recebido a notícia. Entendi. Então, são 14 anos, vão fazer? Sim, são, mas tem momentos, e Sim. tem. E aí que acontece? Aí é onde que a minha irmã sempre fala: "Marinês, dribla a tristeza". Então você tem que tomar cuidado para que você não mergulhe nela, Uhum. para que você não fique lá cutucando a Uhum. feridinha, alisando, né, Uhum. e saber que dos propósitos de Deus na sua vida. E então acontece, sim, acontece esses momentos difíceis, dolorosos. Aí é como se você fosse o impacto da notícia, e Uhum. só que você tem que continuar o quê? Subindo. Sim, Se não ficar, não continuar descendo, continua subindo. sim. Então tem os momentos difíceis, sempre vai ter, é igual eu falei para você, não é uma superação, né. Nós vamos superar um dia só na glória mesmo, né. Essa é a nossa esperança. Amém. E então assim, é é o bálsamo realmente, quando, as pessoas falam assim: "Nossa", quando eles falavam assim: "Marinês é forte, Marinês é guerreira, Marinês é isso, Marinês", e eu sei que não. E eu sei, né, Uhum. eu sei que não, mas depois eu parava e falava assim: "Não, gente, isso não", mas aí eu parei, por quê? Porque eu via que o que elas estavam vendo em mim era o que Deus estava fazendo. Sim, O importante é que eu sabia o que estava acontecendo, que eu sim. não podia me soberbecer e falar que eu sou super-herói, Aham. não sou. Então, tanto quanto nós falamos, procurei ajuda de todos os jeitos, né. Sim. Então, eu acho que, da sua pergunta foi isso, eu não pulei a fase, sabe. Eu Uhum. tô te falando isso porque, assim, meu marido, ele tem maior dificuldade até hoje, ele não fala no assunto quando fala da Julia, muito difícil, Entendi. sabe. Aí às vezes nós estamos, os amigos já conhecem, né, aí se falar alguma coisa ele fala: "Vamos mudar de assunto?". Então, assim, ele não trabalhou o luto na vida dele, né. Sim. Então ele tem essa dificuldade. E assim, mulheres, eu, por exemplo, eu gosto de falar, de conversar, e a gente tem esse trabalho com as mulheres. Então assim, a Neuza, minha prima, que é psicóloga também, Sim.
A Neuza veio aqui, gente. Tem um episódio dela aqui. Vai lá, corre lá para poder assistir. A Neuza, ela fez uma palestra uma vez falando sobre tesouros escondidos, que eu amei, né? Aí eu levei até ela para fazer Itaú também, que ela, o segredo da palestra, depois ela fala que é você destrancar esses cadeados que estão trancados. E o que você tem que fazer? Pôr para fora. Sim. Então, falar, sabe? Falar no assunto, conversar. É qualquer um que você vai escolher? Não, mas você vai ter um amigo, vai ter uns parentes que estão ali falar, ouvir, né? Para o meu marido é dolorido ouvir isso? É, Uhum. mas então é igual eu falei, são seus amigos, são sua esposa, são. Então nós vamos entender. Exatamente. Vamos entender. Exatamente. E nos lutos hoje que a gente eu percebo também assim, que o casal, quando acontece de perder um filho, tem que tomar muito cuidado, Emily. Muito cuidado. O meu marido, ele fez uma coisa muito boa nessa época, que ele não parou. Nós temos um Jeep e assim, era Serra da Canastra toda semana. Naquele ano nós viajamos entre Natal e Réveillon, não ficamos em casa. Então nós saímos, não paramos um minuto dentro de casa. Sim. E seu menino? Então, o meu menino de 32 anos, né? Danilo. É, o Danilo. Danilo, hoje ele tem uma clínica Sorria Passos aqui em Passos, né? Fica ali em cima da sorveteria do Chiquinho. Esse menino, ele é também cristão, casado com a Camila. É, E como que foi para ele é. naquela época? Então, ele na época, ele estava fazendo cursinho em Passos, em Ribeirão Preto, foi quando eu falei. Então, e assim, ele estava num processo de estudo e tudo. Aí estagnou, deu uma parada. Aí foi Uhum. onde nós 2 fomos juntos e é o que eu falei, nós andamos junto. Sim. Ele tinha uma república lá em Ribeirão Preto e tinha 4 meninos, e aí ele dormia quando eu ia lá para ir na psicóloga, a gente dormia na sala, e aí colocava o sofá assim e a gente dormia no colchão de solteiro, nós 2 segurando a mão um do outro. Nós Sim. 2. Então nós andamos muito junto. Aí minha sogra: "Danilo, volta para o Itaú, vem para Itaú, todo mundo vem para Itaú". Aí a psicóloga: "Não pode ir", e ele também não quis não. Nem que for para ele ficar lá, fazer o mínimo que ele estiver fazendo no cursinho, Sim. ele não pode voltar, Sim, para continuar rompendo com a vida dele, continuar a vida. né. Então, tudo isso, assim, é Deus agindo na nossa vida. Sim. E o Danilo é um menino muito cristão, né, e a psicóloga dele falou para ele, assim, que ele teve não foi só a perda de referência de irmã. E ela falou assim: "Ó, você perdeu a sua irmã, a sua amiga, a sua companheira e a referência", porque os 2 eram muito amigos. E ele era mais novo que ela, e ela arrastava ele, sabe. Então, Uhum. pra ele foi muito difícil e com a graça de Deus mesmo, esse entendimento que a gente tem e que a gente vive até hoje, Amém. né. Ô Marinês, agora me Sim. conta aqui, e como que surgiu esse Coisa de Mulher? Porque passou tudo isso, né, tem 14 anos aí que Tem. o senhor veio e levou a Ju, Foi. mas aí Já tá íntimo da Juliana. e aí já na metade do caminho, há 7 anos É, atrás, é. nasceu esse Coisa de Mulher. O que que é esse Coisa de Mulher? Como nasceu isso em seu coração? Conta pra gente o que que é isso. A gente tinha um trabalho na igreja presbiteriana de Itaú de Minas, chamava Tarde da Bênção, e ali, nós fizemos o primeiro, que foi a Elisângela que estava coordenando, que eu dei uma paradinha nessa época. E aí foi como primeiro, foi uma reunião de mulheres, a pastora Margarete da Lagoinha que veio, que fez a palestra, e ela me ajudou muito, eu sentei no colo da Margarete e chorava, que na casa da Elisângela, então foi uma fase, assim, difícil e é o que eu te falei, é os anjos que Deus coloca na vida da gente, né, Sim. então chorei muito. E aí esse foi o primeiro e depois desse que foi feito da Tarde da Bênção, Deus tinha me dado um sonho que, eu vi assim, direitinho fazendo um evento para mulheres, ele me mostrou o lugar, me mostrou as pessoas, me mostrou tudo, e a passagem que veio no meu coração foi de Salomão, que assim, quando a rainha de Sabá saiu lá das terras longínquas dela para visitar, para conhecer
como que era o reino de Salomão, porque Uhum. ele era muito famoso pela sua sabedoria e tudo, e ali então ela viu que ali tudo era muito bem organizado. Então Deus falou assim para mim, sabe, fazer as coisas bem organizado, bem bonito. E aí eu falei com a Larissa, do pastor Miqueias, e ela falou eu arrumei uma equipe e tal. Aí o pessoal falou assim: "Não, Marinesa, Larissa, vamos fazer um menor, depois a gente faz outro maior, tal, tal". E assim nós fizemos, começamos, né, fizemos um que foi, né, foi num local menor e cabia só 110 pessoas. E aí quando acabou os convites, o pessoal: "Eu quero mais convite, eu quero", era como se, assim, eu te levava falei assim: "Gente, mas eu agi com sabedoria com a minha equipe, né". Sim, Aí falei assim: "Não, então o ano que vem a gente faz num local maior, maior. né". Aí hoje nós temos, assim, de 300, 350, 400 pessoas, Glória a ali no Deus. Itaú Esporte Clube, que é o lugar maior lá de Itaú. Aí a gente, convida as mulheres, não tem placa de igreja, sabe, não pregamos igreja, não pregamos ali, esse realmente é um momento que a gente faz com as mulheres, que aí tem o louvor, que tem uns 2, 3 hinos, aí depois tem a gente fala que não é placa de igreja, porque, assim, é para qualquer mulher que queira ir, né, Uhum. então e depois tem a palestra que dura menos de 1 hora, né, 40 minutos. É Sim. uma coisa tranquila, porque normalmente a gente faz dia de semana, que aí depois quando no máximo 9h30, 10 é servido o jantar, Ah, sim. sabe. Aí nós temos o jantar e é esse momento, assim, que a gente passa com as mulheres lá. E a intenção é essa, é um momento gostoso, não tendo essa palavra, né, com a palestrante, gostoso. Sim, então tem 7 7 anos anos, e que o aí cada Senhor cada aí foi depois teve 2 de pandemia, né, e aí eu dei uma parada, depois quando deu uma liberada, eu dei uma fugida. E aí o pessoal: "Ô Marinês, você não vai voltar, não vai voltar?" E o ano passado nós voltamos com o sétimo Coisa de amém. Mulher, e assim, é muito abençoador, porque eu tenho, assim, uma equipe que me apoia muito, de patrocinadores, sabe. Pessoal, assim, que confia no trabalho da gente. Eu tenho Uhum. minha equipe que é maravilhosa, que a gente não faz nada sem elas, né. E o pastor Miqueias também nos apoiando, nos ajudando. Então, assim, realmente é um trabalho, né, como a gente fez aqui com a Mércia Mulherando, que a gente participa com a Mércia aqui, né, no Sim. Mulherando, é muito trabalho, então a gente, conta com a equipe toda, com o pessoal todo. E geralmente acontece em qual mês do ano? A agenda é meio complicado, que a gente tem que ver, assim, o disponibilidade do clube, disponibilidade da Ah, sim. eleitora. A gente gosta muito de agosto. E Entendi, agora o dia, normalmente, a gente gosta de uma quinta-feira. entendi. Então agora em 2024 ainda vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Amém, pra glória de É, agora Deus. começou, agora nós temos que ir, né. Eu falei que eu ia Amém. fazer o sétimo e ia parar, mas não deu não. Deus falou: "Não, vamos Não, continuar, né". até onde que ele quiser, se quiser fazer 1000 a gente faz. Amém. E é isso, né, Marineta, a Sim. gente não entende, na verdade, muitos propósitos, mas depois a gente vê como que Deus usa a sua vida hoje para alcançar tantas e tantas mulheres. A partir de um testemunho, a partir de uma dor que foi ressignificada, né, Uhum. que, a gente colocou mudou esse nome, né, É, para uma esperança, esperança. a gente consegue ver quantas pessoas hoje É, são alcançadas através da sua vida, como sim. que Deus usa a sua vida. Deus te deu através de um sonho, Foi, né, foi. então a gente consegue observar tudo isso, Sim, né. sim. Marinês, deixa um recado para essas mulheres que estão aqui, para a gente poder, ir para os finalmentes, um recado do seu coração, para essas mulheres que hoje estão ia falar superando, deixa eu melhorar minha Não, fala não. refazer minha fala. Hã. Para essas mulheres que estão Enfrentando essa enfrentando essa dificuldade. dificuldade, né, É. deixa um recado aí do seu coração para elas. Eu acho que nós hoje o que nós falamos aqui hoje é realmente não pular as fases, sabe. Se ela tiver que chorar, chora. Se tiver tem uma coisa, viu, Emily, a mulher, ela não pode deixar de se descuidar, Sim, porque nessa fase, se tem uma coisa que eu não saí foi do salão. Eu eu importante, ia, me arrumava tudo, porque assim, o semblante já cai. verdade. Aí você olha assim no espelho, ninguém é obrigado não, gente, vamos ficar bonitinha. Pode ficar doendo, mas fica bonita, Como diz, sabe. tem aquela pregadora Camila Barros, Sim. vamos dar uma confundida no inimigo aqui, vamos Vamos.
passar um pó Vamos aqui, um passar, rímel pra pronto. dar uma É, conferida. e assim, e ela tem o marido, né, os filhos, tá tudo Sim, te olhando, tá doendo, mas tem que continuar, porque sim, você tem principalmente tem muitas mães que têm mais filhos. sim, Aí, tem mães que realmente falam pra mim assim: "Nossa, dá vontade de morrer, por que que não fui eu? Por que que eu não morri?" Aí eu falo pra ela assim: "Não é? Por que que não foi nós, né?" Aí eu brinco com elas, porque elas têm que desabafar. sim, Aí depois eu falo assim: "Então", depois que eu concordo, é muito então, mas e seu menino, né, seu marido, né, como é que faz? Nosso tempo ainda não chegou na hora, né. sim, Então assim, para realmente, tentar passar, vai passar aí a resposta: "Passa". sim. Passa, porque tudo passa, nem o choro dura a noite inteira, nem o sorriso dura a noite inteira, então tudo passa mesmo, mas tudo tem seu Amém. tempo, né, na Bíblia fala: "Tudo tem seu tempo determinado debaixo do sol", então vai ter esse tempo. E que a família, os amigos saibam respeitar esse tempo da mãe que está passando, né, Sim, saiba estar junto com ela, ajudar ela, visitar. E a palavra hoje eu acho que nossa, que hoje seria isso mesmo, sabe, que tiver que passar, passar na hora certa, para não deixar passar mais para frente, que aí é pior, né. sim, E o que Deus toca no meu coração hoje, que nada disso seria eu falo assim, que Deus ele escolhe a pessoa para passar por determinados problemas na vida, sim, sabe. Até mesmo ele colocar uma doença, um câncer, alguma coisa, Deus escolhe a dedo. E sim. a palavra de Deus fala assim: "E quando por mim fores repreendidos, não vos desmaieis". Então, se você estiver passando pela prova, passa pela prova Dando dando glória a glória a Deus. Deus. Isso aí. Então vamos passar pela prova dando glória a Deus, sabendo que Ele sabe todas essas coisas e tudo que Ele faz por nós, na nossa vida, você pode ter certeza que é por amor, Amém, por amor. amém. Amém, Marinês, que Jesus continue transbordando amém, na sua vida, amém, viu, te dando forças cada dia mais, amém, e que você possa ser essa mulher de exemplo, essa mulher que transborda o Espírito Santo, que transborda esse amém, amor, esse bom perfume, amém. e que você possa continuar levando, Em né, nome de Jesus. mais mensagens, que Deus venha te dar mais sonhos para você Amém. poder ser esse transbordo literalmente na Eu vida de creio. todas nós, Você tá bom? também, parabéns, Amém, parabéns pelo seu trabalho. Eu te amém, conheci lá no Mulherando, né. Nossa escritora, né. amém, E glória a que Deus Deus. continue abençoando a sua vida, do Rafael, do bebê. Amém, Deus esteja sempre com você. amém. Gente, esse foi o nosso episódio, ressignificando o luto. Como a Maria Inês falou, não é superação. Isso foi um aprendizado para mim aqui nesse podcast. Mas que a gente venha ressignificar tudo isso que acontece em nossas vidas, sabendo que Deus não perdeu o controle. Não. Então, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero te falar que Deus não perdeu o controle da sua vida. Amém? Jesus te abençoe. Já compartilha nosso episódio no Instagram, na mesa.podcast. Presente No para você, lá da minha loja. Muito obrigada, que é a loja dela, Bartolomeu, lá no Itaú de Minas. Ah, muito obrigada. Obrigada. E seja um canal de bênção. Pega esse vídeo e encaminha para um número Amém. maior de pessoas, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou ao seu coração alguém que precisa ouvir essa história. Amém. Amém? Jesus te abençoe e eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!